Olá, então, hoje eu vou dar uma super aula sobre o emprego da vírgula. É uma aula sobre o emprego complexo da vírgula. Sabe aquelas questões que você fica realmente com dúvida, principalmente você que já domina mesmo a vírgula, mas tem algumas questões que você fica em dúvida? Este vídeo, que está longo, que é uma gravação de uma aula que eu dei para alunos, este vídeo é para você. Depois da vinheta, a gente começa. Como eu disse, então, vírgula em casos complexos, né? É a nossa aula de hoje. Vou dar um monte de toque para vocês sobre aqueles casos em que você, mesmo você que sabe empregar vírgula, muitas vezes tem dúvida, tá? Vamos lá, vou compartilhar aqui o slide. Vamos lá. Primeiro, então, eu vou dar um ensinamento muito importante sobre o emprego da vírgula, que é vírgula e fluência da frase. Falarei sobre isso, né, que por si só já é um caso complexo, um caso difícil, mas o que eu considero caso difícil mesmo virá depois. Tá legal? Então, assim, ó, vírgula e fluência da frase. Dê uma olhadinha nessa frase aí, olha lá. O criminoso, já condenado, recusava-se a admitir sua culpa. Como é que a vírgula funciona, basicamente? Primeiro, vocês passam uma mensagem. Por exemplo, olha lá o que está em negrito. O criminoso recusava-se a admitir sua culpa. Vocês deram essa mensagem. E daí vocês depois querem colocar uma coisa no meio dessa mensagem. Isso que você coloca vem entre vírgulas. Por exemplo, o criminoso já condenado recusava-se a admitir sua culpa. Já condenado interrompe a fluência da frase, e quando interrompe a fluência da frase, você coloca entre vírgulas, tá legal? Então, repetindo, a mensagem que você quer passar, a mensagem principal é: o criminoso recusava-se a admitir sua culpa. Depois, ou no momento mesmo da escrita, se você sentir que alguma coisa está no meio ali, interrompendo a fluência da oração, né, da frase, no caso, já condenado, isso já condenado vem entre vírgulas. Tinha esquecido de colocar aqui a tela cheia, então a tela cheia está aí para você, então. Então, tranquilo. O criminoso recusava-se a admitir sua culpa. Colocou alguma coisa no meio? Isso vem entre vírgulas. Vamos lá. Olha só. Alega que, na data do ajuizamento da presente ação, o prazo prescricional ainda não havia encerrado. Então, é assim. A mensagem que você quer passar, originariamente, que você quis passar, é aquilo que está em negrito. Colocou alguma coisa no meio? Isso que você coloca no meio ali da frase vem entre vírgulas, tá? Essa dica de vírgula, ela serve para um monte de coisa. Então, essa dica é muito legal. Anote aí que isso aí é bem bacana. De novo, hein? A mensagem principal é: alega que o prazo prescricional ainda não havia encerrado. Colocou alguma coisa no meio, no caso, na data do ajuizamento da presente ação, isso virá entre vírgulas. Vamos lá, então? Olha só, esse slide é interessante. Eu já trouxe aí uma estrutura difícil, porque para a gente trabalhar com estrutura difícil, não adianta aqui eu trazer frases fáceis, né, de analisar para você. É o seguinte, agora aí, a mensagem principal que você quer passar é: seu acusado aduziu ter agido sob o palio da legítima defesa. Seu acusado aduziu ter agido sob o palio da legítima defesa. Aí você pode perguntar, mas como assim, professor? Isso aí não tem nem sentido falar isso, a mensagem principal é essa que está em negrito? Sim. Para emprego da vírgula, essa é a mensagem principal. Quer ver só? Vamos analisar. Olha lá. Vou colocar aqui um marcador. Ó, desse modo, dessa vírgula eu não vou falar porque a gente já sabe que tem vírgula aqui. Isso aqui não é nem objeto aqui da aula, tá? Ó, seu acusado
aduziu ter agido sob o palio da legítima defesa, vírgula. Vamos ver essa vírgula aqui, vamos ver todas as vírgulas, tá? Por que tem essa vírgula? Porque sempre, e sobre isso eu vou falar daqui a pouquinho, sempre que você começar com se, embora, uma vez que, porque, quando, sempre que você começar uma frase com essas conjunções, se, embora, uma vez que, quando e outras, você vai terminar a oração com vírgula. Essa vírgula é obrigatória. Então, seu acusado aduziu ter agido sob o palio da legítima defesa, vírgula. Daí continua. Vamos ver as outras? Bom, vamos lá. No momento da apresentação das suas alegações derradeiras, assim como em suas razões de apelação, isso aqui está interrompendo a fluência do que está em negrito. Por isso, vírgula aqui, vírgula aqui. Essa vírgula aqui, por que há essa vírgula aqui? Porque antes do assim como, sempre tem vírgula. É outra vírgula que eu não preciso explicar. Antes do assim como, sempre tem vírgula. Tranquilo? Legal. Bacana, hein? Então, a gente viu todas as vírgulas, tá? Rapidamente aqui, ó. Desse modo, sempre tem vírgula depois desse modo, tá? Seu acusado aduziu ter agido sob o palio da legítima defesa, vírgula. Por quê? Porque eu comecei com C. Depois da oração que começa com C, sempre tem vírgula. E aqui, por que tem aqui? E por que tem aqui? Porque isso tudo aqui, ó, né, está interrompendo a fluência da oração que está em negrito, que é seu acusado aduziu ter agido sob o palio da legítima defesa. Essa aqui, que faz parte da frase maior, né? Essa vírgula aqui, ó, né, esse trecho. Por que tem a vírgula? Porque assim como, antes do assim como, sempre haverá vírgula. Tá bom? Vamos ficar bastante tempo nesse assunto aqui. O próximo slide ainda é este assunto. Olha só uma coisa interessante. Vou até voltar o slide, ó. Reparem, já vimos esse slide, eu voltei, tá bom? Ó, o criminoso recusava-se a admitir sua culpa. Esta é a mensagem principal. Colocou alguma coisa no meio? Vem com vírgula, já falei, né? Agora, quando você coloca vírgula aqui e vírgula aqui, ó, isso é uma dica legal, quem gosta de escrever, escreve. Quando eu coloco uma vírgula aqui e uma vírgula aqui, o que está fora das vírgulas tem de fazer sentido, tá? Tem de fazer sentido. Então, faz sentido, né? O criminoso recusava-se a admitir sua culpa. Por que eu estou falando isso? Olha só essa frase. Poderia inscrever-se todo funcionário que, vírgula, só botou, na data da respectiva inclusão estivesse em plena efetividade e tivesse na ocasião, vírgula. Gente, tem coisa errada aqui. Vírgula aqui e vírgula aqui, não. Por quê? Porque eu acabei de falar para você que você coloca a vírgula aqui e a vírgula aqui, mas o que fica fora das vírgulas tem de fazer sentido. Dá uma lida no que está em negrito para ver se faz sentido aquilo ali. Não faz, ó. Poderia inscrever-se todo funcionário que idade não superior a 40 anos. Isso não faz sentido. Se você fizer, então, virgular desse jeito, veja se o que está fora das vírgulas faz sentido. Se não fizer, vírgula errada, tá? Ah, professor, como é que eu poderia virgular? Olha que interessante. Assim. Dá uma lida. Primeiro, vamos ler tudo que está fora das vírgulas? É o que está em negrito, tá? Ó, poderia inscrever-se todo funcionário que estivesse em plena efetividade e tivesse idade não superior a 40 anos. Tem sentido. Vamos ver o que não está em negrito? O que não está em negrito são informações que eu coloquei no meio dessa frase grande aqui. Eu botei na data da respectiva inclusão. Então, vírgula aqui, vírgula aqui. Eu botei na ocasião aqui, ó. Então, vírgula aqui e vírgula aqui. Legal, né? Tranquilo? Beleza. Vamos seguir, mesmo assunto. Olha só. Esta dica é super importante. Importantíssima. Preste atenção, ó. Nesse caso que eu acabei de falar aqui,
que eu estou ensinando para você? Que caso, professor? Refresca a minha memória. Aquele caso em que você quer passar uma mensagem principal. Passou. Depois você constata que aqui, no meio de uma mensagem principal, você inclui uma informação. Essa informação, o que é que eu disse? Vem entre vírgulas. Estou dizendo até agora isso para você, né? Vem entre vírgulas. Joia! Agora, nesse slide, eu estou mostrando outra regra, uma regra importantíssima. Nesse caso, que caso, professor, que você quer passar uma mensagem principal e coloca uma informação no meio, existe uma regra bem legal que é essa que vocês estão vendo. Nesse caso, você vai empregar as duas vírgulas ou não vai empregar nenhuma vírgula. Nenhuma vírgula, as duas vírgulas ou nenhuma vírgula. Sabe, se você souber isso, você já vai dominar muito o emprego da vírgula. Souber isso e tudo o que eu vou falar aqui nessa aula. Quer ver só? A gente já conhece essa frase aí, ó. Poderia inscrever-se todo funcionário que, na data da respectiva inclusão, estivesse... Opa! Tem coisa errada. Por quê? Porque eu coloquei só uma vírgula. Vou voltar ao slide. O que eu acabei de falar? Nesse tipo de estrutura, que estrutura, professor? Não, estou sendo chato para fixar bem. Em que você joga uma informação e coloca alguma coisa no meio da informação, ou você vai colocar as duas vírgulas, ou não vai colocar nenhuma. Com essa frase ainda não ficou muito clara, mas você já vai entender. Ó, então aqui a pessoa colocou só uma vírgula, não pode. Porque você deve colocar duas ou nenhuma. Agora ela escreveu assim, a pessoa, ó. Poderia inscrever-se todo funcionário que na data da respectiva inclusão, vírgula. Só uma ali também não dá. Também não dá. Professor, tô com dificuldade para entender. Já vai entender agora, ó, a gente fazendo a comparação. Olha lá. Agora sim. Poderia inscrever-se todo funcionário que, na data da respectiva inclusão, estivesse em plena efetividade, joia! Agora tem vírgula aqui, porque eu incluí a informação na data da respectiva inclusão. Agora sim, ó, vírgula aqui, o que está fora da vírgula, que é isso aqui, ó, tem sentido. Então, vírgulas perfeitas. Opa! Mas no slide, né? Nos dois slides anteriores, eu falei para você assim, ó, nesse caso que você passa uma informação, inclui uma informação no meio, há uma regra clássica, gente, básica, hein? Não é minha, não. Todo mundo que ensina vírgula fala isso, tá? Nesse caso, aí, você empregará as duas vírgulas, como está aqui, ou nenhuma vírgula, como está aqui. Duas vírgulas ou nenhuma vírgula. Aqui ou aqui, ó. Vai usar as duas vírgulas ou não vai usar nenhuma. Agora aqui é a tônica da aula de hoje. Anota aí, tá? Tônica da aula de hoje. Professor, seguinte, entendi, explicou bonitinho. Você para anotar mesmo, hein? Entendi, explicou bem bonitinho. Mas isso aqui que eu tenho dúvida, professor. Tá, pode ser as duas vírgulas e pode ser nenhuma. Quando que eu vou empregar duas vírgulas e quando que eu não vou empregar nenhuma? Pergunta boa, né? Quando que eu vou empregar duas vírgulas? Quando eu não vou empregar nenhuma? Legal, né? Anota aí, leva para a vida essa lição, que é a tônica da aula. Para que serve vírgula, hein? Quando o escritor quiser dar clareza, destaque ou explicação. Clareza, destaque ou explicação. A maioria dos casos de emprego da vírgula, né, do emprego complexo da vírgula, essa ideia, né, da vírgula está presente. Né? Você vai se deparar com um emprego complexo e vai pensar assim, ó, pô, a vírgula aí
Aí, olha, daí eu vou falar, você vai colocar essa vírgula aí se quiser dar destaque, clareza, ou ter aquele trecho ali como uma explicação. A gente já vai ver isso, tá? Ok? Então, é assim, ó. Se quando eu estou escrevendo, eu coloco na data da respectiva inclusão, eu sinto que isso está no meio da informação, eu sinto. Quando é que você vai colocar vírgula? Se você, com isso, quiser dar um destaque nessa expressão, quer que isso aqui fique claro, já vou explicar essa coisa da clareza, ou quer que isso aqui soe como uma explicação. Olha só a questão da clareza. Vamos supor que isso aqui fosse assim, ó. Poderia inscrever-se todo funcionário que, olha lá, na data da respectiva inclusão do benefício no sistema tal, 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 tal. Se isso aqui fosse gigante, daí o que é que eu faria? Vírgula aqui, ou seja, para dar clareza. Tá? Legal, hein? Bonitinho. Então é assim, ó, quando for para dar clareza, destaque ou explicação, você quer isso, o escritor quer isso, você deve colocar a vírgula. Deve. Deve. Aí está um ponto-chave da aula, hein? Que é a chave do emprego da vírgula, porque tem gente que pergunta assim, ó, professor, é facultativo? Olha que interessante a pergunta. Olha, não é. Não é. Porque se você quiser dar clareza, soar como uma explicação ou dar um destaque para cá, ó, isso aqui é obrigatório. Então, aqui você quis dar destaque na data da respectiva inclusão. Daí, colocou entre vírgulas. Agora, se você colocou na data da respectiva inclusão ali, por colocar, não quer dar nenhum destaque especial, não quer dar clareza, não quer soar ali como uma explicação, coloca sem vírgula, tá bom? Coloca sem vírgula. Vou continuar. Mesmo slide, mesmo assunto, hein? Olha lá. Constata-se do inteiro teor do acórdão que, uma vírgula só? Não. Não, ou coloca as duas, não coloca nenhuma. O que que a gente sente aqui que está no meio da informação? Aqui, ó, do inteiro teor do acórdão está interrompendo a fluência da frase. Então, não posso colocar só uma vírgula, ou coloca duas ou não coloca nenhuma. Ou seja, eu não posso também só colocar a vírgula aqui, ó. Não posso fazer isso. O que é que eu posso fazer? Isso, vírgula aqui, ou isso, sem nenhuma vírgula. Vou dar até um exemplo aqui, ó. Constata-se do inteiro teor do acórdão. Por que que eu botaria entre vírgulas aqui, por exemplo? Vamos supor que a parte opõe embargos de declaração contra o acórdão, dizendo assim, olha, no relatório não foi mencionado isso. E daí, no acórdão que julga os embargos de declaração, o relator fala assim, ó, olha, no relatório não consta isso, mas constata-se do inteiro teor do acórdão, ele quer dar um destaque para cá, ó. Ou seja, não só no relatório, mas na fundamentação, destaca-se do inteiro, né? No relatório não há, mas do inteiro teor do acórdão, constata-se que ele quer enfatizar isso aqui, vai colocar, portanto, entre vírgulas. Se não, se o objetivo de quem está escrevendo não for dar destaque, clareza, nem soar como uma explicação, vai fazer assim, sem vírgula nenhuma. Analisando essa frase aí, o que é que você acha? Tem vírgula ali, ao recorrente, vem entre vírgulas. Aqui vai vírgulas aqui, se você quiser dar clareza, destaque ou uma explicação, você quiser soar isso aqui. Se esse não for o seu objetivo, e para mim não é, sem vírgulas. Como é que eu vejo essas vírgulas aqui? Por exemplo, é assim, ó, se o escritor quisesse dizer assim, ó, o procurador de justiça João Fernando Borrelli opinou pelo provimento do recurso para que seja assegurado ao recorrente, não ao recorrido, quer deixar bem claro que ele está falando sobre, sobre o recorrente. Daí colocaria vírgula aqui, dá um destaque nisso aqui. Se não, não precisa vírgula, senão não vai colocar vírgula nenhuma aí. Interessante, hein? Tá? Então, se o objetivo de quem escreveu fosse dado destaque a isso aqui, ó,
vírgula. Olha, leitor, ele opinou pelo provimento do recurso para que seja assegurado ao recorrente, não ao recorrido. Quer destacar esse sintagma aí, ao recorrente. Vírgulas. Se esse não for seu objetivo, não coloca vírgula, não. De novo, hein? Nesse caso que eu estou explicando para vocês, que caso tem alguma coisa no meio da... Você dá uma informação e tem alguma coisa no meio da informação, você coloca alguma coisa no meio, você constata que tem alguma coisa no meio da informação, isso só virá entre vírgulas, se for para dar destaque, clareza, ou soar como uma explicação, para simplificar tudo que eu falei. Ó, pensei numa regrinha aqui agora. Quando você escreve uma frase e você nota, né, que tem alguma coisa no meio da frase que interrompe a fluência dela, você vai colocar as duas vírgulas, essa informação incluída, você vai colocar entre duas vírgulas, somente se isso der clareza, destaque ou soar como uma explicação, né? Acho que agora resumiu bem. Então, eu faria assim, ó, ao recorrente, porque eu acho que quem escreveu isso aqui não quis dar destaque nenhum ao recorrente, então não vai colocar vírgula aqui, nem aqui. Se o objetivo fosse dar o destaque, vírgula aqui, vírgula aqui. Legal? Vamos lá, agora esse slide aí, ó. Olha que interessante. Agora é o emprego complexo da vírgula. Vocês colocariam vírgula ali ou não? Olha só. Escrevi aqui, ó. Você usará a vírgula se quiser destacar a expressão nos termos do artigo 98 do CPC, gente. Quer dar um destaque? Coloca a vírgula aqui. Uma coisa que o pessoal se perde. Agora eu pensei numa coisa interessante aqui também, ó. Professor, mas aí aqui não tem vírgula. Claro, gente, pô, não vai ter vírgula porque bateu com um ponto, né? Bateu com um ponto. Tá bom? Outra coisa muito interessante. Olha lá. Não vá pensar assim, ó. Professor. Vamos lá. A gente chegou na parte difícil da vírgula. Começamos agora, tá? Não vai pensar assim, ó. Professor, essa vírgula não pode ter. Não vá pensar assim. Professor, essa vírgula não pode ter. Porque se a gente colocar essa vírgula aqui e essa vírgula aqui, então daí teriam duas, né? Isso que está fora das vírgulas não tem sentido. Porque ficaria assim, professor, ó, em razão da hipossuficiência da ré, nos termos do artigo 98 do CPC. Não tem sentido. Em razão da hipossuficiência da ré, nos termos do artigo 98 do CPC. Vamos lá. Realmente não teria sentido. Só que vocês estão aplicando errado a regra. Eu comecei essa aula aqui falando o quê? Você tem uma informação, uma mensagem principal para passar para o leitor. Depois você coloca uma coisa no meio, daí teria vírgula ou não, né? A gente viu. Aqui, não dá para falar, né, que a mensagem principal é em razão da hipossuficiência da ré, nos termos do artigo 98 do CPC. Qual é a mensagem principal? Concedo a gratuidade da justiça, gente. Se fosse assim, ó, concedo, vírgula, nos termos do artigo 98 do CPC, a gratuidade da justiça, daí sim, né? Nos termos do artigo 98 do CPC ficaria entre vírgulas, obrigatoriamente. Então, para quem não pegou, é o seguinte, não dá de pensar que isso aqui, botar essa vírgula aqui, não pode colocar essa vírgula, porque o que sobrou não tem sentido. Não, porque primeiro você tem que ver qual é a mensagem principal, para aí depois aplicar essa regra aí. Não dá para dizer que a mensagem principal é em razão da hipossuficiência da ré, nos termos do artigo 98 do CPC, gente. Tá? Ó, até trouxe aqui para facilitar, ó. De novo, hein? Para a gente refrescar a memória. Eu sei que deu uma de confundida agora, eu sei. Para não se perder. Vem aqui comigo. Aquela regrinha da vírgula, o que que é? Olha só. O réu, que estava no parque, disse que nada viu. Qual é a mensagem principal aqui?
O réu disse que nada viu. Ó, é o que está fora da vírgula, ó. A mensagem principal é o que está fora da vírgula. Ó, pronto. Já pegaram, né? O réu disse que nada viu. Colocou alguma coisa no meio? Entre vírgulas. Né? Ó, a autora disse que contava com a ajuda financeira dos pais. Qual é a mensagem principal? A autora disse que contava com a ajuda financeira dos pais. Daí colocou alguma coisa no meio? Entre vírgulas. Ou não, né? Ó, o depoimento, contudo, não foi considerado. O depoimento não foi considerado. É a mensagem principal. Contudo, entre vírgulas. Ó, o artigo 159, parágrafo 20 do CPP dispõe que ó, o parágrafo 5º está meio que interrompendo, ó. Entre vírgulas, portanto. Agora, vamos lá para cima. Em razão da hipossuficiência da ré nos termos do artigo 98 do CPC, realmente não tem sentido, porque essa não é a mensagem principal. Tá, professor? Já me perdi todo aqui. Agora, essa vírgula tem ou não? Daí, voltando. Essa vírgula vai ter, se você quiser, dar um destaque nisso aqui. Ter isso aqui como uma explicação. Ó, eu quero que isso aqui soe como uma explicação. Então, vai colocar vírgula. Clareza não rola aqui, né? Para clareza, não rola muito aqui que... Tá? Destaque, clareza ou explicação. Aqui está mais para explicação ou destaque, né? Olha, concedo a ela a gratuidade da justiça nos termos do artigo 98 do CPC, hein, leitor? Não é em outros termos, não. Legal? Ficou claro, hein? E esse emprego aí, essa frase aqui, ó, difícil, hein? Difícil. Vamos lá? Outro caso de vírgula. Isso aí vocês usam direto. Atenção. O pessoal erra direto, hein? O pessoal do direito erra direto isso aí também, ó. Gente, se eu coloco o nome entre vírgulas, regra geral, coloquei aqui o nome entre vírgulas, indica que só tem uma pessoa aqui, ó. Só tem um filho. Por exemplo, o autor e seu filho, coloquei entre vírgulas o nome dele, então indica que o autor só tem um filho e o nome do filho é Paulo Pereira. É uma explicação. Estou explicando para o leitor que o nome do filho é Paulo Pereira. Olha lá a segunda. Agora eu tenho isso, ó. O autor e seu filho Paulo Pereira ingressaram com a ação. Agora eu não tenho vírgulas aqui nem aqui, ó. Eu não tenho vírgulas aqui nem aqui. Então, aqui significa que o autor tem mais de um filho e só o Paulo Pereira ingressou com a ação com ele. De novo, entre vírgulas, o autor só tem um filho. O nome dele é Paulo Pereira. Sem vírgula aqui nenhuma, ó. O autor tem mais de um filho. E é nesse caso aqui, só o Paulo Pereira, né? Só o filho chamado Paulo Pereira ingressou com a ação, né? Com ele. Isso aí o pessoal erra direto, hein? Tá? Erram direto. E olha só o que é que eu vou falar para vocês agora que tem relação com isso aí. Preste atenção. Vou até ler, ó. Quando a palavra que antecede o aposto é que vem entre vírgulas ali, né? Aposto não só vem entre vírgulas, mas vamos aqui trabalhar com aposto entre vírgulas. Quando a palavra que antecede o aposto for mais importante que ele para a mensagem, quando a palavra que antecede o aposto for mais importante que o aposto para a mensagem, o aposto deverá vir entre vírgulas. Quer ver o que vai acontecer aqui agora? Olha lá. Apesar de o veículo estar em nome do autor, ele pertence a seu filho, Pablo da Silva, tanto que este é quem o dirigia no dia do acidente. Vem comigo, ó. Agora, gente, presta atenção, hein? O importante aqui é que o veículo pertence ao filho. Isso. Olha lá o que está escrito lá em cima. Quando a palavra que antecede o aposto, o que é que antecede o aposto? A palavra filho aqui, ó. For mais importante que ele para a mensagem, o aposto deverá vir entre vírgulas. Atenção. O que é que eu quero dizer? Aqui, Pablo da Silva vem entre vírgulas porque
O mais importante aqui é que o veículo pertence ao filho, não ao pai, ao irmão, ao primo, ao avô, ao filho. Isso é o mais importante de tudo. O que eu quero dizer? Aqui, não, se esse for o sentido, eu não consigo de antemão dizer que o autor só tem um filho e o nome dele é Pablo da Silva. Não, aqui não. Aqui eu só estou dizendo para o meu leitor que o veículo pertence ao filho, que é o Pablo da Silva. Agora, aqui nesse caso, o autor pode ter mais de um filho. Pode ter 10 filhos aí, tá? Legal? Ajudará você, eu sei que está difícil, né? Mais ou menos complicadinho. Vai ajudar você, se você pensar assim, ó, quer ver como agora você vai pegar? Se fosse escrito assim, ó, apesar de o veículo estar em nome do autor, ele pertence a Pablo da Silva, vírgula, seu filho, vírgula, mesma coisa, só invertir. Pegou agora, né? É essa a ideia. O que importa é que é do filho, é que é do Pablo. Não importa se o autor tem uma porrada de filho ali. Tá? Tranquilo? O que importa ali é que o veículo pertence ao Pablo da Silva. Né? Vem lendo invertido, fica mais fácil. Apesar de o veículo estar em nome do autor, ele pertence a seu filho, Pablo da Silva. Ou ele pertence a Pablo da Silva, vírgula, seu filho. Quando a gente lê assim, ele pertence a Pablo da Silva, vírgula. Seu filho, não interessa aí se tem só o Pablo da Silva de filho, né? Tá? Show, hein? Olha lá. A gente vê muito em sentenças de acórdãos, sentenças criminais, essa estrutura aí, ó, ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o réu, João da Silva. Se só tiver um réu, João da Silva ali, tem de vir entre vírgulas, tá? Aquela regrinha lá que eu passei 2 slides atrás. Se só tiver um réu, aqui tem que ter vírgula e aqui vírgula também. Há apenas um réu, nome entre vírgulas. Há mais de um réu, sem vírgula. Aqui o que é que dá para entender? Para condenar o réu João da Silva, aqui sem vírgula. Para condenar o réu João da Silva, cumprimento. Agora, o outro réu aqui do processo vai ter outra pena, por exemplo. Tá bom? Eu vejo direto em sentenças condenatórias isso aqui, ó. O réu, tem que botar uma vírgula, João da Silva. Por quê? Porque no caso, só tem ele de réu. Tá? Olha só, hein? Por isso que essa aula aqui é vírgulas em empregos complexos. E agora? Dê uma lida aí nessas 3 frases. Aquela vírgula ali existe? Aquelas vírgulas? Dê uma olhada aí, hein? Dê uma lida. Vamos lá. Vírgula aqui? No prazo de 10 dias? Regrinha qual é? A vírgula tem muito subjetivo. Vai empregar se quiser dar isso, quer destacar isso, ter isso como explicação ou como clareza. Quer destacar, deixar claro para o leitor que é no prazo de 10 dias, tem alguma razão para isso? Não é destacar por destacar, você tem que realmente querer destacar. Quer destacar? Vírgula aqui. Se não quer fazer nada disso, sem vírgula. A segunda, feitas essas considerações e balizando a conduta e os bons antecedentes dos envolvidos ao princípio da razoabilidade, vírgula. Opa, mesma coisa. Em tese, essa vírgula não existiria, hein? Porque feitas essas considerações e balizando a conduta e os bons antecedentes dos envolvidos ao princípio da razoabilidade, vírgula. Agora, essa frase está muito boa porque ela diz para que serve a vírgula mesmo, né? Eu adoro essa frase. Agora, eu, escritor, quero destacar isso aqui, ó. E balizando a conduta e os bons antecedentes dos envolvidos ao princípio da razoabilidade. Quero dar um destaque. Eu quero dar um destaque porque tem uma razão para isso.
Uma estratégia textual ali qualquer. Bota vírgula, então. Essa outra. Encaminhe-se à Secretaria de Administração para providências. Boa, hein? Agora, você já tem condição de saber a resposta. Tem vírgula ou não? Olha só. Vai ter vírgula aqui. Se você quiser, de novo, hein? Dar um destaque, ter isso como clareza, como uma explicação. Você tem de realmente querer dar o destaque. Não é simplesmente jogar a vírgula no texto. Aliás, vírgulas, você, na verdade, parece estranho que eu vou falar agora, mas você tem de correr das vírgulas. Se possível, não use vírgula. Se possível, não use vírgula. Já falei isso aqui. Então, para você chegar ao ponto de colocar vírgula aqui, ó, e aqui, você tem que realmente querer soar isso como destaque, como uma explicação, para dar clareza. Se esse não for seu objetivo real, de verdade, não coloque a vírgula, tá? Vai por mim que a vírgula trava a leitura, tá bom? Vamos seguir? Outro caso de complexo de vírgula é assim, ó. Vocês colocariam vírgula aqui, ó, no mínimo. Vocês colocariam no mínimo entre vírgulas? Você poderia pensar que você poderia dar um destaque aqui, ó. Eu quero dar um destaque no mínimo. Gente, preste atenção, hein? Isso é muito sério. Se você quiser dar destaque. Agora vamos ler. A declaração de inconstitucionalidade da citada lei é no mínimo inusitada. Precisa do destaque? Daí a gente vai ter que ver no texto. Se não precisar, não coloca vírgula aqui nem aqui. Na verdade, o que eu quero dizer para você agora é assim, ó. Com advérbios de intensidade, como no mínimo, né? Pelo menos, os advérbios terminados em mente, não é obrigatório o emprego da vírgula. Então, não é obrigatório botar aqui, ó, vírgula aqui, vírgula aqui, vírgula aqui, vírgula aqui. Não é obrigatório. Vírgula aqui, vírgula aqui. Agora, se você quiser dar destaque na expressão, pode sim colocar entre vírgulas, tá? Mas não é obrigatório o emprego da vírgula, não. Para lembrar, é só pensar assim, ó, bastante, vocês não colocariam vírgula aqui nem aqui, né? Ó, vocês não colocariam vírgula aqui nem aqui, mas isso aqui, gente, é um advérbio de intensidade também. Ó, esteve bastante próxima, sem vírgula. A declaração de inconstitucionalidade da cidade da lei é, no mínimo, inusitada. No mínimo, sem vírgulas, mas pode colocar a vírgula se quiser dar destaque. Ok? No mínimo, pelo menos. Quer destacar? Bota vírgula aqui. Agora, se esse não for o seu objetivo, não coloca vírgula nenhuma. Não é obrigatório o emprego da vírgula. E advérbios terminados em mente, né? Por exemplo, o autor geralmente recorre. Esse geralmente não precisa vir entre vírgulas. Olha lá outro caso complexo pipocando aí na tela, ó. Será que a vírgula, sempre há vírgula antes de mais? Regrinha básica. Olha lá. Geralmente, 99% das vezes, vai haver vírgula antes do mais, tá? Antes do mais. Por exemplo, o recurso é tempestivo, mas não deve ser conhecido. Vírgula aqui. Quando é que vai ter vírgula antes do mais, hein? Quando a gente tiver uma oração aqui e uma oração aqui. Ih, professor, nem sei o que é oração. É o verbo. Tem verbo aqui, ó? É. Então, isso aqui é uma oração. Tem verbo aqui? Tem. Deve ser. Verbo, né? Locução verbal. Oração aqui. Tem mais aqui, vírgula obrigatória. Agora, olha só essa frase que legal. Não deve ser conhecido o recurso tempestivo, mas não cabível na espécie. Olha que legal. O mais está aqui. Aqui eu tenho uma oração. Deve ser, né? O verbo está aqui, ó. Mas aqui eu não tenho verbo nenhum. Cabível é adjetivo, tá?
Cabível é adjetivo, não é verbo. Legal, né? Daí não vai colocar vírgula. Emprego interessantíssimo, hein? Vamos seguir. Olha lá, uma dica excelente sobre vírgula, eu já falei para você, é assim, ó, há casos em que, ainda que a vírgula esteja correta, ela não deve ser empregada. Tem disso. Tem disso. A vírgula, em tese, estaria correta, mas não vai empregar, porque quando o leitor bate o olho numa vírgula no texto, você está lendo um livro e há vírgula no livro. Pode testar aí agora mesmo. Você abre um livro, bate o olho no texto. Se você bater o olho numa vírgula, você parará a leitura, você fará uma pausa na leitura. Pausas na leitura atravancam a leitura. É chato, é monótono. Se você é advogado, né, advogada, isso é terrível, né? Porque isso dificulta um pouquinho só o processo de convencimento. Olha que interessante aí, essa frase. Alega ainda que, recentemente, o STJ decidiu que a memória de cálculo elaborada pelo credor possui presunção relativa. Gente, a vírgula está ali, eu não exagerei. O leitor vai ler assim. Alega ainda que, recentemente, isso é horrível. E a vírgula estão corretas, ó. Ainda, ó, qual seria a explicação? Ainda está interrompendo, alega que. Então, vírgula, vírgula. Recentemente está interrompendo, alega que o STJ. Alega que o STJ. Está no meio. Vírgula corretas. Por que estão corretas devem ser empregadas? Não. Olha só. Alega ainda que recentemente o STJ decidiu muito mais claro e diria mais, muito mais argumentativo escrever assim. Não cansa o leitor. Isso que eu estou falando para vocês agora é extremamente importante. Olha lá. Intimado, o município, interessado juridicamente, aplaudiu a sentença apelada, pugnando assim por sua manutenção. Gente, vírgulas corretas. É para empregar isso tudo como está aí? Não. Tem de fugir das vírgulas, hein? Vírgulas assim tornam o texto chato. Olha lá. Pode fazer, ó. Pode reformular. Escrever só assim, ó. O município, interessado juridicamente, aplaudiu a sentença apelada, pugnando assim por sua manutenção. Ó, aqui está o intimado que eu tirei. Por quem fez, se ele aplaudiu a sentença, ele foi intimado, né? Então, o que eu quero dizer com essa frase que é interessante é o seguinte. Isso é legal. Você escreve o seu texto na revisão para cortar as vírgulas. Quando há muitas vírgulas ali num parágrafo, numa linha, se você quiser cortá-las muitas vezes, você vai ter que reformular a frase. Às vezes até excluindo uma palavra, como eu fiz aqui com o intimado. Tá legal? Então, olha só o título desse slide. Vírgulas corretas que atrapalham, né? Porque a vírgula é correta gramaticalmente e você vai usá-la. Olha só essa aqui. Em decisão liminar, o juiz do caso, Edson Ferreira, determinou, primeiramente, a intimação do MP. Poderia justificar essas vírgulas, né? Em decisão liminar, adjunto adverbial, vírgula depois. O juiz do caso, estou explicando quem é. Edson Ferreira determinou, primeiramente, determinou a intimação, primeiramente está interrompendo, então poderia colocar vírgula. Não, mas vai escrever assim, porque não é bom. Olha como você pode fazer. Em decisão liminar, o juiz Edson Ferreira determinou primeiramente a dimensão do MP. Bacana, hein? Ó, nesse sentido, se realmente o réu, ora apelante, agiu com má fé, isso não ficou provado nos autos. Pode ser, nesse sentido, vírgula, realmente está interrompendo se o réu, ora apelante é aposto do réu. Não, né? Eu escrevi assim, ó. Nesse sentido, se realmente o réu apelante agiu com má fé,
isso não ficou provado nos autos. Aqui apareceu até aquela estrutura que eu já falei com vocês, ó. Começou com C, lembra que eu falei lá no início? C aqui com certeza absoluta. E nesse sentido é clássico, né? Vir uma vírgula depois. É obrigatório aqui. Então, veja, na minha escrita, eu só deixo as vírgulas obrigatórias. Eu só deixo as vírgulas obrigatórias. E olha que interessante. Qual é o meu ensinamento aqui para você? As vírgulas que dão destaque, clareza e soam com uma explicação, eu tenho como obrigatórias. Porque se eu quero produzir algum efeito no meu texto, um efeito no leitor com o meu texto, eu sou obrigado a colocar vírgula, né? Se eu quero provocar um efeito no texto de destaque, eu sou obrigado a colocar vírgula. É nesse sentido que eu estou falando com vocês. Vamos lá? Outro assunto. Esse aqui eu vou passar mais rapidamente. É o seguinte, eu até já cheguei a falar com vocês aqui nesta aula. Começou com embora, preste atenção que aqui é um dos assuntos mais interessantes da aula, tá? Ó, começou com embora, vírgula depois, obrigatória. Começou uma vez que a demanda de trabalho é maior no período vespertino, vírgula obrigatória. Começou com C. Se tivesse chegado mais cedo, vírgula obrigatória. Já falei até sobre o C, né? Depois desse momento, uma expressão adverbial aqui, ó, vírgula obrigatória. Então, decorem. É um dos poucos casos na língua portuguesa em que a vírgula é obrigatória. Começou com a conjunção embora, uma vez que, se, depois desse momento, tá? Vamos lá. Olha aqui o slide. Acabei de falar para você, ó. Embora não tenha havido quórum, vírgula, obrigatória. Começou com embora. Se o embora vier depois, vírgula aqui é facultativa. A gente vai trabalhar a partir de agora com essa questão da facultatividade. Nesse caso, hein, professor, com oração subordinada, é facultativa e eu emprego quando eu quiser? Não. Vou explicar isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Começou com embora, vírgula. O embora veio depois. O embora, o ser, uma vez que veio depois, pode ter vírgula aqui ou não. Vamos ver isso aí. Olha lá. Olha para a última frase. Começou com C. Se tivesse chegado mais cedo, vírgula, obrigatória, hein? Essa vírgula aqui. Agora, se o C vem depois, pode ter vírgula aqui ou não pode. Tranquilo? Aqui. Vamos prestar atenção. Falei anteriormente aqui, ó, que quando começa com, né, o período começa com quando, se, uma vez que, embora, né, uma vez que, por quê? Porque também é uma causal. Porque eu estou falando sobre o porquê? Porque o porquê aparece aqui. Começou com porquê, vírgula, aqui. Quando o porquê vem depois, vírgula, facultativa, mas eu vou ensinar a partir de agora que não é porque a vírgula é facultativa que você vai usá-la ou não a seu bel prazer, sabe? Vamos lá. Começar a explicação agora com com esse texto aqui, com esse período que, na verdade, se aplica a todos os outros períodos compostos por subordinação. Vamos lá. Olha só. Você vai colocar essa vírgula quando essa informação aqui, você vai colocar a vírgula, quando essa informação não é conhecida do leitor. Você não vai colocar vírgula quando essa informação que está antes, né, do porquê, for conhecida
do leitor. Repetir. Você vai colocar essa vírgula quando essa informação não for conhecida do leitor, essa informação que está à esquerda. Você não colocará vírgula quando essa informação for conhecida do leitor. Quero deixar isso bem claro para você, hein? Vamos imaginar comigo assim, ó. Vamos imaginar que a parte interpõe isso. Vamos imaginar que a parte interpõe apelação. E a Câmara, né? Aí, a Câmara não conheceu do recurso porque ele era intempestivo. A parte interpõe apelação e a Câmara não conhece do recurso porque ele é intempestivo. Lá no acórdão que julga o apelo, o relator vai escrever assim, ó: o recurso não deve ser conhecido porque é intempestivo. Vai botar vírgula, porque até então o leitor não sabia dessa informação, ele está sabendo agora. O leitor está sabendo agora dessa informação, ó. Quer ver como vai entender bonitinho? E daí, vamos lá. E daí, a parte, como sempre acontece, opõe embargos de declaração dessa decisão, né, desse acórdão que não conheceu do recurso. O que que a parte fala nos embargos de declaração? Ela fala assim, ó: olha, excelência, o recurso de apelação deve ser conhecido porque eu recolhi o preparo. Isso mesmo. Foi isso que a parte disse. Olha, misturou. Vamos lá. A parte vem em embargos de declaração e diz assim, ó: olha, excelência, o recurso deve ser conhecido porque eu recolhi o preparo. E daí, no acórdão que julga esses embargos de declaração opostos contra aquela primeira decisão, lá no voto desse acórdão que julga os embargos de declaração, o relator vai escrever assim, ó: o embargante sustenta que efetuou o preparo e que, assim, o recurso deveria ser conhecido. Presta atenção aqui agora. Não tem razão. O recurso não foi conhecido porque é intempestivo e não porque não houve preparo. Olha lá. Aqui que tá pulo do gato agora, hein? Essa informação aqui, no âmbito do julgamento dos embargos de declaração, já é conhecida do leitor, né? O não conhecimento do recurso de apelação, anteriormente interposto, já é do conhecimento do leitor agora. Tanto é que ele opôs embargos de declaração. Então, sem vírgula aqui. Colocar a vírgula aqui estaria errado. Não tem razão. O recurso não foi conhecido? Vírgula? Não. Porque essa informação já é conhecida do leitor. Então, sem vírgula aqui, ó. Pegaram? Aqui a informação não era conhecida do leitor. Foi a primeira vez que ele leu no acórdão, o recurso não deve ser conhecido. Aqui sim. Aqui ele já tinha conhecimento de que o recurso de apelação não foi conhecido, tanto é que ele opôs embargos de declaração. Ok? Então, é facultativo ali o uso do da vírgula, tal, mas não é assim, não é porque é facultativo em tese que você vai empregar vírgula ou não quando bem entender. Tá certo? Então, essa foi a aula do emprego complexo da vírgula. Espero que você tenha gostado.